João 17, versículo 3 diz: a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Tem vários pensamentos comuns que vêm quando você fala sobre a vida eterna. Todos nós somos vivos, estamos aqui, vivendo, respirando, né? Temos vida, graças a Deus. Mas quando você pensa sobre vida eterna, com certeza você tem algumas ideias, alguns pensamentos que são comuns. Um pensamento é: eu não vou morrer. Se eu tenho a vida eterna, eu vou viver para sempre. A vida eterna. E isso é lindo porque eu não gosto de ir para velórios. Eu nem gosto de matar um bicho na minha casa. Umas 2 vezes, eu acho, tinha cobra cega na minha casa. E minha esposa pulou até a lua quase, por causa do medo que ela tinha. Mas eu coloquei, sabe, dentro de um balde, joguei no campo. Até caranguejeira, esse tipo de coisa, eu não quero matar. Eu mato moscas, pernilongos e baratas. Mas fora desses 3, eu não quero matar. Talvez você seja diferente. Eu conheço homens que matam gato e tudo isso. Um homem aqui perto, ele mata araras. Eu acho muito triste isso. Mas a vida eterna, vida para sempre. Outra ideia, vida eterna quer dizer que eu vou para o céu. Elias, cada vez que ela faz isso é um sinal, tudo bem? É sinal para você. Ela está treinando você. Está muito frio, né? Mas Elias vai resgatar vocês do ar. Outro pensamento da vida eterna é: eu vou para o céu. O que você imagina quando você pensa sobre o céu? Eu já brinco com vocês porque tem muita pintura que é de nuvens e bebezinho sem roupa, tocando harpas. Sabe? Como se isso fosse o céu. Se o céu é isso, eu não tenho muita vontade, eu não estou querendo muito ir para o céu, não. Mas o céu vai ser glorioso, maravilhoso. A Bíblia fala várias coisas nos últimos capítulos de Apocalipse, caso você queira se preparar para ir. Outro pensamento, a vida eterna quer dizer que eu não vou ser punido. E muitos pensam: não vou ser punido, eu não vou para o inferno, eu não vou sofrer o tormento eterno. E eu digo para você: amém e aleluia. Outro pensamento sobre a vida eterna: eu vou poder escapar do trabalho penoso dessa vida. Quem já tem dores no corpo que você não tinha alguns anos atrás? Você pode levantar a mão. Uau, muita gente. Eu também. Cabelo branco. Está faltando algo bem aqui, né? Pois é. Coisas ruins que acontecem na vida da gente, né? Eu tenho cabelo no nariz que eu não tinha uns anos atrás. E arrumei uma maquininha para lidar com isso. Alguém sofre com isso? Ninguém quer admitir. Eu admito, eu sou pastor. Né? Às vezes eu vejo uma mulher tá com 70, 80 anos de idade, e ela tem barba e bigode. Eu penso, eu acho que não tinha quando eu tinha 20 anos de idade, mas algo mudou, né? E agora tem. Eu imagino que quando a gente morrer, nenhuma mulher vai ter bigode e barba. Eu imagino, né? E eu vou ter cabelo bem aqui. Eu vou ser bonitão. É isso que eu imagino. Mas quem sabe? Mas falando isso e até brincando um pouco com vocês, Jesus diz aqui para nós, em João 17, 3, a vida eterna é esta, que te conheçam. Então, a Bíblia diz que a vida eterna é que você vai conhecer a Deus. Esse é o foco das Sagradas Escrituras. E eu já
várias vezes na nossa igreja, tentei explicar um pouco isso. Porque eu sei como que é. Eu falo, conhecer a Deus. E a pessoa já, como que, mas ele é invisível, eu nunca ouvi ele falar comigo, tipo no ouvido, sei lá, como que é que eu vou conhecer a Deus? Ele é infinito, ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares, presente ao mesmo tempo, sei lá, como que eu vou conhecer esse Deus? Dá uma confusão. Vamos para João capítulo 1, mesmo livro. João 1. E versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. Nunca. É o que a Bíblia fala. Alguém fala que já viu Deus, está mentindo. Ou enganado. A Bíblia diz, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Mas se Deus fosse um homem, como ele seria? Seria Jesus. É Jesus que revelou Deus para nós. Eu falei sobre isso esses dias, mas deixa eu mostrar para vocês aqui em João capítulo 1, versículo 1. Diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo é algo que você fala da sua boca para expressar algo ou comunicar algo para os outros. E aqui a Bíblia diz que esse Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, tudo ao mesmo tempo. Vai falando aqui versículo 2, ele estava no princípio com Deus, ou seja, esse Verbo que estava com Deus e era Deus também é eterno como Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então esse que estava com Deus e era Deus e no princípio com Deus é também o Criador. Então o que Deus expressa da boca dele é esse Verbo que também é Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui, esse Verbo que é eterno, esse Verbo que existia antes da fundação do universo, esse Verbo se fez carne. Se você é carne, você pode levantar sua mão, por favor? Carne e osso, certo? É porque você é um ser humano e esse Verbo daqui é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós aqui na terra. Por que ele fez isso? Ele é o Verbo. Ele é a expressão de Deus para nós. Humanidade, venha me conhecer como Deus, através do meu Filho Jesus. Daí, versículo 18 diz, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, ou seja, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, esse o revelou. Você quer conhecer a Deus agora, hoje? É por Jesus Cristo. É por Jesus Cristo. Você recebe Jesus e você conhece a Deus. Mas, voltando para João 17, vamos ver algo aqui. Por conhecer Jesus, você ganha a vida eterna, mas o alvo da vida eterna é conhecer a Deus. Versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, você não conhece a Deus, você recebe Jesus e através disso você conhece a Deus, mas essa vida eterna que Jesus te deu é para você sempre conhecer melhor e mais a Deus. Então, se você não quer conhecer a Deus, você não vai querer a vida eterna.
Porque Deus está dizendo que o foco da vida eterna, ou vamos usar na linguagem de hoje, o foco do céu, ir para o céu, é para você conhecer a Deus. Eu já ouvi pessoas falar, para mim, o céu vai ser um rio, e eu vou ter uma vara de pescar, eu vou achar minha árvore perfeita, vou sentar embaixo da sombra, eu vou pescar para toda a eternidade. Parece legal, né? Pelo menos para alguém que gosta de pescar. Mas vou falar para vocês, a Bíblia não fala nada sobre pescar na glória. A Bíblia diz que é para nós explorarmos Deus, conhecer Ele. Mas ainda eu não sei se as pessoas estão entendendo. Vamos entrar um pouco mais nisso. Eu vou começar hoje à noite com o problema. O problema do homem é que o homem não quer conhecer a Deus. Por exemplo, vamos chegar aqui no livro dos Salmos, por favor. O homem não quer conhecer a Deus. Em Salmo 10, a Bíblia diz aqui, em versículo 4, pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Eu não uso a palavra cogitações. Você pode usar a palavra imaginações ou a palavra pensamentos. Você já pensava sobre algo e é como se você estivesse mastigando o pensamento para, pegar bem o sabor e entender, E cogitações dá a ideia de ficar pensando sobre algo. E ele diz aqui, o homem sem Cristo, que obviamente é ímpio, ele não pensa em Deus. As cogitações dele são como se Deus não existisse. O homem, ele acorda e vive a vida dele e anda no dia. Por exemplo, ninguém levanta a mão. Se você fosse totalmente correto, você teria memorizado já os 10 mandamentos. Memorizado e você está andando até hoje. Provavelmente, se eu falar para você e falar os 10 mandamentos para mim, a maioria não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o homem, naturalmente, pelo pecado, não tem interesse. E na verdade, você realmente quer conhecer a Deus? Há muito mais do que 10 mandamentos. A Bíblia, se você contar todos os mandamentos nos livros de, basicamente, Êxodo a Deuteronômio, há 613 mandamentos. Você já memorizou? Pode ser que uma boa parte aqui nem leu os mandamentos na Bíblia. A Bíblia diz aqui, pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Pessoas me falam, não, mas para ser salvo, pastor, você vai ter que obedecer e não pecar. Eu não conheço ninguém que conhece todos os mandamentos e guarda todos os mandamentos. Se é a verdade, ninguém vai para o céu. Ninguém. Todos nós, segundo o que a Bíblia fala, somos ímpios. Naturalmente. Nascemos desse jeito. Minha mãe não me ensinou a mentir, mas eu sei mentir. Quem já mentiu pelo menos uma vez na sua vida? Quem não levantou a mão, você está mentindo agora. Você já mentiu? Alguém ensinou? Não. Você já tem isso. E eu também. Note que a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, o homem ele vive como se Deus não existisse, e também o homem anda na busca de outras coisas e não de Deus. Aqui em Romanos capítulo 3, falando sobre o pecado do homem, versículo 11 diz, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém, ele fala. Ele não dá espaço para alguma pessoa. Não, mas pastor, eu conheço alguém religioso. Peraí, eu vou chegar até sobre
pessoas religiosas que não têm Cristo. Ninguém busca a Deus. Pessoas têm a ideia de buscar a Deus é orar algumas vezes, ir para o culto de vez em quando. Não, buscar a Deus, irmãos, é extremamente profundo, extremamente espiritual. E eu preciso concordar com a Bíblia. Ninguém busca a Deus. Ninguém. Ninguém. Sem Cristo. Com Cristo é uma outra coisa, mas sem Cristo você naturalmente não busca a Deus. Você vive, você acorda, provavelmente, até crentes da nossa igreja, você não acordou, e a primeira coisa quando você acordou, você se prostrou e falou, oh Deus, por favor, que a tua vontade seja feita hoje. Deus, por favor, eu quero fazer somente a tua vontade, me guia hoje, vou abrir a minha Bíblia, por favor, me guia, que eu estou te buscando, eu quero saber qual é a tua vontade para a minha vida hoje. Porque eu me importo com a tua vontade, eu estou te buscando. Provavelmente até na nossa igreja, pessoas que são crentes, isso não aconteceu. Somos malignos, pecaminosos. E eu estou me incluindo, irmãos. Somos pecaminosos. Deus não é nosso interesse. Nós temos outros interesses. Outros interesses. Deus nos deu o livro dele. Essa também é a palavra de Deus. Quem leu esse livro essa semana? Quem leu esse livro hoje? Deus está dizendo, eu quero que vocês me conheçam. Problema, vocês não querem me conhecer. Você não tem interesse. Veja o que diz em Mateus 6:21. Mateus 6:21. Eu vou chegar na parte boa da mensagem, mas vamos começar com a parte ruim, tá bom? As más notícias antes das boas notícias. Ou as más novas antes das boas novas. Mateus 6:21 diz, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, se Deus é seu tesouro, você vai buscar a Ele, você vai querer conhecer a Ele, você vai orar a Ele de uma forma fervorosa. Eu quero Ele. Se eu precisar, eu vou fazer jejum, mas eu quero conhecer Ele. Mas os nossos tesouros muitas vezes estão em outros lugares e o nosso coração manifesta isso porque a gente ora muito pouco, a gente quase não lê a Bíblia, ir para o culto é difícil. Evangelizar, nem penso. Infelizmente, o ser humano naturalmente não busca a Deus. Ele tem outros tesouros. Deus não é importante, naturalmente. Quem admita que naturalmente você é um pecador, você pode levantar a sua mão comigo? Vou levantar as duas mãos. Estou ficando mais velho. E um pé também. Eu sou pecador. Sou pecador. Um dia eu vou cair aqui, vocês vão ter que pegar a cadeira de rodas. Mas dessa vez eu consegui. Também, o homem evita a Deus por causa do seu pecado. Vamos para o livro de João, de novo, por favor. João capítulo 3. João 3, 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Preste atenção, não é interessante? Nós estamos aqui na casa de Deus hoje à noite, com o Espírito Santo de Deus, lendo a palavra de Deus, porque toda a cidade de Ouro Preto do Oeste não está frequentando um culto hoje à noite. Porque não há milhares de pessoas aqui conosco hoje à noite. Porque aqui eu prego contra o pecado e nem todo mundo gosta. Eu piso no pé e dói. A pessoa quer mais uma cerveja, mais um jogo de futebol, mais uma hora dormindo, mais uma atividade com seus amigos. Não, falar lá na igreja, pastor não gosta disso, não gosta daquilo. Achando que o problema é o pastor, o problema é Deus, e a pessoa não quer Deus, não quer conhecer a Deus, não quer a santidade de Deus, não quer a lei de Deus, não quer a vontade de Deus.
Não quer, não tem interesse. Muita pessoa, a coisa mínima falada, que é a verdade, a pessoa já foge. Ele diz aqui, os homens querem as trevas e amam as trevas mais do que a luz, porque as suas obras são más. Não acontece tanto hoje em dia, mas uns anos atrás, quando meus filhos eram pequenos, eu andando na minha casa, e eu viro para o corredor, um quarto, e eu vejo um dos meus filhos. Sabe? Ei, filho, não estou fazendo nada. Tipo, tá bom, você já revelou tudo para mim. Está na cozinha, tem as migalhas da bolacha na boca, fala que não está comendo nada. Christian? Mas Christian, às vezes ele sai da cozinha, ele tem chocolate aqui, como se nada. Christian, estou rindo, mas tá bom. Ele não gostou. Tá bom. Mas o pecado vem e nós queremos fazer algo porque há prazer naquilo. E nós vamos atrás daquela coisa. E quando alguém nos cobra e fala, está errado isso, nós queremos correr para as trevas igual uma barata quando a luz liga. Nós não queremos ser expostos. Nós queremos continuar no pecado. Infelizmente, o problema é tão ruim que adultos crescem desse jeito e ensinam a agir desse jeito para os seus filhos, e os filhos são piores ainda. Porque não há disciplina, não há correção, ninguém fala nada. E Deus fala, eu quero revelar a minha luz para você, e a minha luz mostra o seu pecado, e você não quer. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 3. Adão, e a esposa dele, Eva. No jardim, Deus falou, uma regra só, muito simples, faça o que quiser, mas uma regra só. Não pode comer do fruto da árvore proibida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, é para vocês evitar, não pode. Mas a serpente chegou, enganou Eva. Eva e Adão começaram a querer. Ela comeu primeiro, depois Adão. E daí quem aparece? Igual em casa, papai aparece. Posso contar tantas histórias. Mas aqui, versículo 8 de Gênesis 3. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E como crianças, Adão e Eva, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Deus não vai nos achar aqui não. Ele criou as árvores, Adão. Ok, tá bom? Você não está entendendo? É igual as folhas que eles usaram para cobrir a nudez deles. Vocês acham que essas folhas iam dar dar certo? Não. Vão secar, vão cair. Por causa disso, Jesus deu para eles algo melhor, peles de animais. As nossas obras nunca vão cobrir o nosso pecado. É só pela morte do Filho inocente de Jesus que você pode ser salvo. Adão e Eva, querendo evitar a Deus, se escondendo entre as árvores do jardim. Não vai dar certo. Deus sabe de tudo. Você não pode se esconder. Você pode ficar em casa. Você não precisa ir para o culto. Tudo é voluntário. Você não precisa ler a Bíblia. Você não precisa orar. Você pode viver no seu pecado. Mas eu garanto, Hebreus 9:27, quando você morrer, você vai ser julgado. Deus sabe de tudo. Apocalipse 20 nos ensina que há livros de todas as nossas obras. Jesus nos diz nos evangelhos que até toda palavra falada por nós, Deus vai julgar. Nada escapa a mente, os olhos e os ouvidos de Deus. Nada. Absolutamente tudo. Gravado até.
por Deus. E nós temos essa ideia, não, eu não quero conhecer a Deus. Você deve querer conhecer a Deus. Ele é um fogo consumidor. Ele quer ser conhecido. Ele nos deu a Bíblia porque Ele quer ser conhecido. Ele nos deu Jesus porque Ele quer ser conhecido. E nós, irmãos, somos capazes de conhecer a Deus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23 que somos espírito, alma e corpo. Nós somos mais do que uma pedra ou um carro. Nós temos uma consciência. Nós sabemos que Deus existe. Por exemplo, em Romanos, se vocês puderem, irmãos, ir para Romanos capítulo 1, versículo 20, a Bíblia diz aqui, em Romanos 1:20, suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ele diz aqui, você não vê Deus, mas você vê o que Deus cria, e através dessas coisas criadas, você percebe que Deus existe, e não somente isso, Ele tem poder eterno, Ele é divino, Ele é Deus mesmo. É isso que ele fala aqui em Romanos 1:20. A criação do mundo é suficiente. Além disso, Romanos 2, versículo 14 diz, porque quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, defendendo-os no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Aqui em versículo 15 ele usa a palavra consciência. Nós somos capazes de conhecer a Deus através da criação e através da nossa consciência. A criação revela que Deus existe, Ele tem poder eterno, e a nossa consciência nos mostra que Ele é a nossa autoridade, existe o certo e o errado, e a nossa consciência pesa dentro de nós, falando, nós somos pecadores, nós não merecemos a glória. Quebramos a lei de Deus, nem conhecemos a lei de Deus. Então é extremamente triste o homem criado, capaz de conhecer a Deus, mas não tem interesse. Isso é como o marido que não quer conhecer a sua esposa, ou o pai que não quer conhecer os seus filhos, ou talvez melhor ainda, como o filho que não quer conhecer o seu próprio pai. Isso faz-me lembrar de um homem, Samuel Johnson. Ele nasceu em 1709, morreu em 1784. Quando Samuel tinha só uns 18 anos de idade, ele estava na livraria do pai dele. Ele gostava de ler. Um certo dia, história verdadeira, eu não estou inventando essa história, Samuel, ele estava lendo um livro e grudado mesmo, tipo o nariz ali no livro lendo. O pai dele estava doente naquele dia, não estava muito bem, tossindo. E naquela época não tinha carro, ele precisou pegar uma diligência e usar esse negócio, carruagem com cavalos, usar e ir para outra cidade na Inglaterra, no frio, na chuva. E o pai não queria exigir, mas ele falou, filho, está chovendo lá fora. E sabendo, ele precisou levar uns livros da livraria para outro lugar, uma barraca em outra cidade, a cidade de Uttoxeter. Mas o filho ouviu e não prestou atenção, nem levantou a cabeça. Samuel ficou lendo e lendo. E daí, o pai dele, ele pegou guarda-chuva e sapatos, estava se vestindo. Filho, tá chovendo bem forte lá fora, eu não estou muito bem hoje. Mas o filho não fez nada, ignorou o pai dele. O pai, não sei porque ele não repreendeu o filho dele, mas ele foi lá fora, fechou a porta e foi para a diligência e andou até a cidade. Uns 50 anos depois, nessa cidade de Uttoxeter, não sei se estou pronunciando certo no português,
Mas apareceu na mesma cidade um homem velho, e ele tinha cabelo branco, ele chegou de terno, e estava chovendo, e frio, igual o dia do pai do Samuel. Esse homem chegou nessa cidade e ele andou até uma barraca, e tinha já água, a água estava passando por cima dos pés dele, ele tinha uma vara, porque ele era mais de idade, a vara dele caiu na água, ele ficou ali na chuva, no frio da chuva. Eu não estou falando da chuva brasileira, irmãos, estou falando da chuva da Inglaterra, é diferente. Ele ficou. As pessoas queriam zombar dele, que esse cara, esse idoso aqui, ele está na chuva assim, não está fazendo nada, deixando toda a roupa dele ficar molhada, assim, mas não faz sentido. Mas o povo ficou meio preocupado, não falou nada. E por uma hora esse homem ficou ali. O sol apareceu, os passarinhos voltaram a cantar de novo. Ele ficou ali ainda. E daí ele, quando a chuva voltou de novo, ele pegou a vara dele da água, voltou para a diligência e voltou para a cidade dele. E quando ele chegou, a recepcionista do escritório dele viu ele totalmente molhado e frio. Ela falou: você está tão frio assim, sua mão e tudo, totalmente molhado? Por que é isso? Ele falou: eu me lembro, 50 anos atrás, e ela era recepcionista dele porque ele era Samuel Johnson, o maior escritor na Inglaterra no século XVIII. E ele falou para ela: eu voltei hoje por causa da chuva, eu voltei para a barraca onde meu pai vendia livros, para basicamente expiar o meu pecado. Porque desde aquele dia eu fico pensando sobre a dor que eu provoquei no coração do meu pai. Quando ele estava doente, estava tossindo, estava chovendo lá fora, estava frio, e eu nem levantei a minha cabeça para ajudar ele, porque eu queria tanto ler aquele livro. Hoje, provavelmente, o livro nosso não é de papel, mas é um celular. E esse homem falou: eu decidi ir lá para o frio e na chuva, e simplesmente passar uma hora diante da barraca, que provavelmente o pai dele já tinha falecido, só para eu sentir o frio e a chuva em mim. Eu poderia ter ido, eu não estava doente, mas eu não valorizei o meu pai, eu ignorei o meu pai. Irmãos, quando nós pensamos sobre Deus, nós pensamos na pessoa que não, a Bíblia fala, não poupou o seu próprio filho, mas enviou Jesus para nos salvar. E Jesus não simplesmente chegou na terra e falou: ei, você quer ir para o céu? Vem comigo. Ei, você quer ir para o céu? Vem comigo. Ei, você quer ir para o céu? Vem comigo. Não, Jesus veio para cá e para resolver o nosso problema, Ele aceitou a morte da cruz e deixou a gente, a humanidade, matar Ele. E Deus nos deu a nossa saúde, a nossa família, os nossos bens materiais, mas no nosso egoísmo, nós somos como Samuel Johnson, lendo o nosso livro, não preocupados com nosso Pai. Infelizmente. E nós vemos isso claramente. Irmãos, vamos para Romanos 7, por favor. Romanos 7. Eu falei sobre o nosso problema, eu falei da tristeza do nosso problema. Agora eu quero enfatizar a malignidade do nosso problema. Romanos 7, 13 diz o seguinte: logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente o quê? Maligno. Eu já expliquei várias vezes esse versículo para vocês. Deus nos deu a lei para mostrar para nós
a malignidade do nosso pecado, não para nos salvar do nosso pecado. Daí ele fala aqui, pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Na verdade, a operação da lei nas nossas vidas não é obediência. A operação da lei nas nossas vidas é pecado. Nós temos dentro de nós tanta rebeldia que quando alguém fala para nós não fazermos algo, queremos fazer. Eu acredito que muito jovem vai atrás de tatuagem, cigarro, drogas e bebida, prostituição, porque a mãe falou não. Não porque acha que é uma boa ideia estragar seu corpo, sua saúde, sua família, seu futuro. Mas queremos, não, mas eu sou minha própria pessoa, meus pais não podem mandar em mim, eu já sou velho, tem 15 anos de idade, acho que é inteligente e tudo isso. Isso é maligno, irmãos, é rebeldia, é pecado, merece a morte. A Bíblia diz, o salário do pecado é o quê? É a morte. Nós não valorizamos o que nós devemos valorizar, nós não nos importamos com as coisas de Deus. Fica manifesto isso pela desonra que nós prestamos aos nossos pais. Nós não valorizamos até esses que trocaram as nossas fraldas, deram comida e roupa e casa para nós. É verdade, é verdade. Infelizmente. Então Deus está dizendo aqui, eu precisei fazer algumas coisas para mostrar para o ser humano, ele é maligno, ele nem sabe que ele é maligno, ele concorda que ele não é perfeito, ele concorda que ele peca de vez em quando, mas ele se compara com outros, ele fala, não, esse matou, eu não sou tão ruim. E Deus está dizendo, você tem o mesmo pecado dentro de si, eu te criei, eu tenho minha vontade, e você não tem interesse nenhum em me conhecer. Você vive a sua própria vida, todos os dias, fazendo o que você quiser. Daí, a Bíblia diz, note comigo, Salmo 9, 17. Salmo 9, 17. Diz aqui, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que o quê? Se esquecem de Deus. Ele não diz aqui, todos os que matam os outros, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, Adolf Hitler. Não, ele fala aqui, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações se esquecem de Deus. E quando ele fala nações e ímpios, é a mesma acusação. Todas essas pessoas esquecem de Deus. Nós esquecemos de Deus. E Ele está nos dizendo aqui, todos sem Cristo, por causa desse pecado de esquecer de Deus, serão lançados no inferno. Ele não diz que vão acabar caindo sem querer no inferno. Serão lançados. Deus está dizendo, eu mesmo rejeito você que me rejeita, e eu jogo você no lago de fogo. É isso que Deus fala, Ele não está brincando. Nós não compreendemos muitas vezes como Deus não é simplesmente um Papai Noel querendo nos dar bênçãos. Deus é um fogo consumidor, Deus é o Rei dos Reis, e quando chegar ao fim, Ele diz que Ele vai julgar todos os ímpios. E nós não podemos brincar com isso. E deixa eu falar isso em dois sentidos. Obrigado. Um sentido é o seguinte: se você está aqui hoje à noite e você não tem 100% de certeza que Jesus te salvou do seu próprio pecado, eu rogo-te, em nome de Jesus Cristo mesmo, receba Ele hoje à noite para se salvar dos seus pecados, porque Ele é o único que consegue salvar a sua alma. O único. O outro sentido é o seguinte: há tantas pessoas ao nosso redor que não têm Jesus, não têm interesse em conhecer Jesus, estão vivendo as suas vidas. E se nós não abrirmos as nossas bocas, essas pessoas vão continuar no erro, vão continuar sem cogitações
de Deus, e essas pessoas vão ser lançadas no lago de fogo e vão passar a eternidade separadas de Deus. A Bíblia diz, Salmo 9:17, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Ponto final. Irmãos, vocês entendem, mas deixa eu enfatizar para vocês, existe um ponto final. Existe um momento que não haverá outra chance, mais esperança. A Bíblia nunca fala que alguém escapa ao inferno. Foi falado para o homem no inferno, no livro de Lucas, capítulo 16, há um abismo que separa as pessoas, para que ninguém que é lá, que está lá do outro lado, pode vir, ou possa vir para cá. Não existe isso. Quando você morrer sem Cristo, você permanece sem Cristo no inferno. Você não volta para a glória, você não volta para a saúde, você não volta para a família, você não volta para a santidade, você não volta para Deus. Por causa do seu pecado. Eu saí do meu país, da minha família, da minha língua, da minha cultura, da minha comida, de tudo que eu tinha, porque eu sabia, há pessoas no Brasil que precisam ouvir o Evangelho, não porque eu sou especial, mas porque Deus me chamou para chegar aqui e falar de Cristo. E eu vim para cá por causa disso. Na verdade, isso para mim é mais importante do que a Igreja Batista Independente. Eu quero ver cada um de vocês aqui hoje à noite no céu comigo um dia. Cada um de vocês. Eu tenho uma folha, está assim, não assim, mas está assim em casa. E quando eu vou orando, eu vou lendo os seus nomes. E Deus toca o meu coração. Eu faço orações por cada um de vocês. Cada semana. E alguns, eu sabia, essa pessoa não conhece Cristo. E agora você conhece Cristo. Amém! Amém! Agora, Efésios 2, por favor. Efésios 2. A Bíblia diz aqui em Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Por meio da fé? 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 Sim. Fé o quê? Esse Deus que você esqueceu, fé é você voltar para Ele. Reconhecer quem Ele é e confiar nele. Fé é sair das árvores do jardim e aceitar as peles dos animais. Fé é reconhecer que você é maligno e precisa dele, e você vai para ele. Fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Adão e Eva no jardim, quando eles acreditaram na palavra da serpente, eles pararam de acreditar na palavra de Deus. Não é verdade? Eles ignoraram a palavra de Deus, eles abandonaram fé em Deus. E Deus fala, você quer ser salvo, você quer voltar para mim, você quer a vida eterna? Então você tem que colocar sua fé novamente em mim. E Deus faz algo maravilhoso nas nossas vidas por causa disso. Atos capítulo 15, por favor. Atos 15, versículo 9, diz o seguinte: E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. O nosso coração imundo, sujo, corrupto, problemático, maligno, maldoso, tudo isso é de nós. A Bíblia fala que adultério e fornicação e de porcaria no mundo vem do nosso coração. Nós queremos essas coisas mais do que Deus, e Deus diz, mas quando você colocar sua fé em Jesus, Ele purifica o seu coração
pela fé. É uma coisa transformadora. Você tem fé em Jesus, você já recebeu Ele como seu Salvador de verdade, Ele fez essa limpeza em você. A Bíblia diz em 1 João 1, Ele nos lava de todas as nossas injustiças. A lavagem é tão boa que quando você coloca sua fé em Jesus como seu Salvador, quando Deus olha para você, Ele não vê mais o seu pecado. É como se você nunca tivesse pecado na sua vida toda. Na verdade, Ele só vê Jesus em você. É isso que a Bíblia enfatiza. Quando eu falo, eu tenho certeza da minha salvação, quando eu estou evangelizando, muita pessoa fala, não, é impossível isso, é arrogância. Não, eu não estou falando que eu merecia essa certeza, eu não estou falando que eu consegui essa certeza, eu estou dizendo que Jesus, glorioso Jesus, salvou a minha alma. Eu sei por causa dEle, por causa da glória dEle, por causa da santidade dEle. Ele fez algo no meu coração. Quando aqui a Bíblia fala, Ele purifica o coração, Ele fala sobre o novo nascimento. Tudo se fez novo, a Bíblia fala. Eu sou transformado. Você pode olhar para mim hoje e falar, esse pastor John, eu gosto dele, ele não me maltrata, ele não fala mal de mim, ele não vai falando fofoca, ele não vai xingando e blá blá blá. Mas quem eu sou hoje, se é bom, é Jesus. E o que não é bom é ainda o Joãozinho que está aqui, infelizmente. Porque a Bíblia fala que quando você nasce de novo, você não perde sua carne. Você ainda tem aquela corrupção dentro de você que ainda quer esquecer de Deus. Você já foi salvo? Amigo, você já recebeu Jesus de verdade? Existe algumas pessoas aqui, você fala, pastor, eu não posso dizer que eu tenho certeza disso. Alguém aqui hoje à noite? Você pode me permitir ajudar você com a Bíblia aberta e mostrar para você como ser salvo? Alguém precisa disso? Eu quero ajudar. Homem, mulher, jovem ou criança, eu quero ajudar. Eu vim para cá com esse objetivo. Crente, você já recebeu Jesus, mas você está querendo levar esse Jesus para os que estão ao nosso redor, que nunca vão procurar a Deus, não vão buscar a Deus. A Bíblia fala que não querem buscar a Ele. E se a gente não abrir a boca, não vão ser salvos. A Bíblia fala que somos atalaias. E a gente tem que avisar os ímpios, o perigo está chegando, está chegando. Você precisa se preparar, você vai morrer. A Bíblia diz que nós vamos ter sangue nas nossas mãos se a gente não falar de Cristo para os outros. No livro de Ezequiel,